Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías 53. Veja só, que palavra maravilhosa Deus tem nos dado já no início deste ano. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, o seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigo, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo, foi-lhe dado sepultura ao lado de facínaras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, em sua boca nunca tenha havido mentira. Mas aprove o Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer uma vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens, e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes. Ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu a sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens, intercedendo pelos culpados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui é a revelação total do nosso Rei Jesus, né? Isaías 53. Esse capítulo continua a falar sobre o Messias, Jesus Cristo, que sofreria pelos pecados da humanidade. Esta profecia é espantosa. Quem poderia acreditar que Deus escolheria um servo humilde e sofredor para salvar o mundo, e não um glorioso rei? Essa ideia contraria o orgulho e a forma de pensar dos seres humanos. Muitas vezes Deus opera através de meios que não esperamos. A força do Messias é revelada por sua humildade, sofrimento e misericórdia. Não havia nada de belo ou majestosa na aparência física deste servo. Israel menosprezaria a sua importância, julgando como um homem comum. Embora o grande número de seguidores de Jesus não fosse atraído por sua aparência, ele traria a cura e a salvação. Muitos engana-se em relação à importância da vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. Tais pessoas necessitam de que os cristãos fiéis lhe mostrem a extraordinária natureza de Jesus. Este homem de dores era e ainda é
desprezado e rejeitado por muitos. Alguns rejeitam a Cristo ao colocar-se contra ele. Outros desprezam não só a ele, como a sua grande dádiva, o perdão. Você aceita, rejeita ou despreza? Como poderia uma pessoa do Antigo Testamento compreender a ideia de Cristo morrer pelos nossos pecados, isto é, suportar o castigo que nós merecemos? O sacrifício sugere essa ideia, mas uma coisa é matar um cordeiro. O outro, muito diferente, é pensar no servo escolhido de Deus como sendo o próprio cordeiro. Entretanto, Deus estava abrindo a cortina do templo para que as pessoas da época de Isaías olhassem à frente e vissem o futuro sofrimento do Messias, bem como o perdão resultante, que tornaria disponível a toda a humanidade. Isaías fala sobre Israel ter se afastado de Deus, compara o povo a ovelhas, as ovelhas que vagueiam sem rumo. Ainda assim, Deus enviou o Messias para trazê-las de volta ao aprisco. Temos a percepção necessária para enxergar e reconhecer a identidade do Messias prometido, que veio para morrer pelos nossos pecados. Mas se conhecemos a obra de Jesus e ainda assim o rejeitamos, nosso pecado é muito maior do que dos antigos israelitas, que não podia ver tudo o que já vimos. Você já entrou na sua vida? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo, o bom pastor, como está em João 10, do 11 a 16, ou ainda se comporta como uma ovelha errante? No Antigo Testamento, as pessoas ofereciam por seus pecados sacrifício de animais. Aqui, o imaculado servo do Senhor oferece a si mesmo pelos nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, como está em Isaías 53, 7. Oferecido pelos pecados da humanidade. João 1, 29, Apocalipse 5, do 6 a 14. O Messias sofreu por nós, suportando os nossos pecados para que nos tornasses aceitáveis a Deus. O que podemos dizer diante de tanto amor? Como responderemos a Ele? Este versículo descreve grande, com o versículo 11, grande família dos que creem se tornam justo, não por seus méritos, obra, mas pela grande obra do Messias na cruz. Foram justificados porque aceitaram a Cristo, o servo, justo como seu Salvador e Senhor. Romanos 10, 9, 2 Coríntios 5, 21. Sua vida de pecado foi retirada e agora estão revestidos de bondade de Deus, como Efésios 4, do 22 a 24. Muito lindo isso tudo. Maravilhoso nosso Deus. Cada dia mais a gente tem que render ao céu gratidão e louvor. Hoje, no dia 2, solenidade da Epifania do Senhor. Hoje a leitura, então, nós temos a graça de ter a primeira leitura hoje. É muito linda essas leituras, né? Está em Isaías 60, do 1 ao 6. O Salmo de resposta, Salmo 71, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. E a segunda leitura, Efésios 3, 2 seguintes. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus 2, de 1 a 12. A explicação que nós temos desta liturgia hoje, conforme a liturgia Deus Conosco, estamos celebrando a solenidade da Epifania, manifestação de Jesus como Redentor de toda a humanidade. Ainda não saímos de Belém, e é para o presépio que voltamos nosso olhar, onde está deitado numa pobre manjedoura, o Rei do Senhor do Universo, o Deus da vida, o Redentor da humanidade. Mesmo assim, ainda encontramos quem passa ao lado e não o vê.
Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, às vezes dorme nas calçadas, nos becos das ruas, sem saídas ou movimentadas. E a gente, quando o vê, aperta o passo, às vezes para chegar bem depressa à igreja, e diz que ele dormiu embriago. Queremos justificar o injustificável. Olhando para o presépio, acho que é hora de dispensar todas as nunciaturas, diplomacias e outras coisas que ovalam para sermos uma igreja autêntica e fiel. O anúncio de Cristo precisa ser feito na pobreza e na simplicidade, na singeleza como o presépio. O evangelho há de ser o vinho novo que os odres velhos não suportam. Há sempre a possibilidade de mudar, basta o nosso querer. Os magos sábios, astrônomos do Oriente foram ao encontro de Jesus e viram o lado de Maria numa manjedoura. Sentiram tão felizes ao lado de Cristo que lhe ofereceram o presente, ouro, o reinado de Deus, incenso, louvação e divindade. Ele veio do céu para nos salvar. Mirra, resina de uma árvore perfumada, usada para embalsamar os corpos. Os presentes não são simplesmente presentes, mas mostram a realidade da vida e da missão daquele menino indefeso, deitado numa manjedoura. A humildade sempre nos fará grandes e poderosos. Já notamos que a solenidade da Epifania do Senhor tem tudo a ver com nossa vida de cristãos. É preciso escolher, como os magos escolheram, outro caminho para voltar para suas casas. Herodes esperava que os magos voltassem, ele contasse onde estava o menino. Ficou esperando até hoje. Outro caminho é muito significativo, pois eles seguiram o caminho da vida, aquele que conduz à salvação, o caminho de Jesus. O caminho do malvado Herodes, das autoridades de Jerusalém, leva à morte, à destruição, pois não querem a vida. Querer o poder, a dominação. Será que há algo a ser comparado em nossos dias? Precisamos fazer escolhas certas, corretas. Devemos nos alegrar pelo chamado do Senhor para a vida, para a comunhão fraterna e de outra parte. Temos a responsabilidade de colaborar com o desígnio de Deus, tão belo e tão promissor para nós, homens e mulheres, filhos e filhas dele. Levar para o Senhor no dia de hoje ouro, incenso e mirra, como fez os 3 reis magos. O que Deus nos pede nesse dia? Um caminho de adoração. E muitas vezes dizia um santo, adorar Cristo no altar da Eucaristia é fácil. O difícil é adorar o Cristo no altar da vida do irmão. Que no dia de hoje nós possamos oferecer ao Senhor o ouro, o incenso, a mirra, que é um ofertório muito mais do que coisas materiais, é ofertar aquilo que nos custa muito. O ouro da nossa vida, que é a nossa vida de oração, né? O sacrifício, que é nosso jejum, nossa penitência, que vai ser a mirra, né? O incenso, que é o perfume que exala pela a vida de sacramentos, onde eu cumpro o que Deus me deixou e pela minha oração exala esse perfume, que todos é capaz de experimentar, um perfume que vem do próprio céu, do sobrenatural. Um perfume que nasce da minha comunhão eucarística todos os dias. Que Deus, então, possa nos dar a graça de render gratidão. E hoje nós vamos render gratidão de novo, rezando o louvor, né? Hoje é dia de louvor de novo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.